Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, o ponto 1 que diz, prendeu o dragão por 1000 anos. Bom, então João viu aquele anjo com aquela cadeia na mão, logo após a grande tribulação. Eu mostrei para vocês que o texto é uma sequência, e o versículo 2 diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O fato até de colocar aqui 4 nomes dele, né? Dragão como destruidor, antiga serpente, né? Como enganadora, colocando tropeços ali diante de Eva, tá ok? O diabo e Satanás, o enganador, o adversário, e amarrou-o por 1000 anos. Ou seja, nesse momento aqui, o que nós veremos vamos estudar agora um período em que a humanidade ela terá 1000 anos sem a tentação de Satanás. Ou seja, será um período especial. Bom, a humanidade teve um primeiro período em que ela não tinha pecado, mas ela sofria a tentação de Satanás. Ok? Adão e Eva sofreram e acabaram pecando. Depois, um segundo período, onde a humanidade pecou, ou seja, já nasce em pecado me concebeu minha mãe, e além disso, ela tem a tentação de Satanás. E nós teremos então esse terceiro período na história da humanidade, em que a humanidade estará vivendo nesses corpos, não a igreja, porque a igreja, lembre-se, nós comentamos, ela foi arrebatada antes da grande tribulação, ela veio em glória com Cristo para vencer o exército do anticristo, ok? Então a igreja ela já está em corpos incorruptíveis, gloriosa, ok? Mas a humanidade estará vivendo aqui em corpos físicos, como nós vivemos hoje, nascendo em pecado, o pecado ainda vai existir, porém a tentação, a ação do dragão, da serpente, do diabo, de Satanás, não existirá, e claro, dos seus demônios, não existirá nesse período. O comentário diz, como o dragão aparece como símbolo do gerador de heresias, ao lançar um rio atrás da mulher que simboliza o povo de Deus, que prega a verdade, podemos afirmar que o milênio será um lugar sem heresias, com influência direta da serpente, né? A serpente que é essa enganadora, ok? Infelizmente, Israel e as outras nações ainda estarão em corpos corruptíveis durante o milênio. Por conta disso, poderão se envolver em idolatria, poderão se envolver em erros, né? E isso a Bíblia diz que acontecerá. Tanto que nós seremos sacerdotes. Se nós seremos sacerdotes, logo teremos alguma intercessão a fazer, intercessão por alguém que errou. Então a igreja será sacerdote durante o milênio pelos erros das nações, pelos erros de Israel, que estarão vivendo ainda nesse corpo limitado, nesse corpo corruptível. O comentário prossegue. As falsas religiões não serão proibidas, mas a humanidade conhecerá a verdade sobre o cristianismo, e as religiões que hoje dominam o mundo, como o hinduísmo, espiritismo e outros ismos, serão abandonadas ou serão extremamente reduzidas, ok? Talvez exista, bom, nós veremos que Miqueias diz que talvez exista, ok? Mas esse será um momento especial. Eu comparo esse momento do início do milênio ao momento do fim do primeiro século. Ali no ano 85 até o ano 88 da era cristã, em que o cristianismo ele estava enfrentando o judaísmo, o paganismo romano, o paganismo grego, o paganismo celta, porque já tinha na região dos celtas também o evangelho, já estava enfrentando o paganismo do mundo todo. E o cristianismo estava levando uma vantagem tremenda. Tanto que a perseguição do ano 89, quando ela inicia, foram sacerdotes pagãos revoltados com os cristãos e inventaram lá para o imperador que Apolo não estava mais falando com eles porque o povo havia, por culpa dos cristãos, que o povo havia abandonado o templo
pagão e estavam todos indo para as igrejas, ou seja, o crescimento da igreja era espetacular. Muitas pessoas deixando o paganismo e indo para o cristianismo. Agora pense como será nesse momento em que Israel estará vivendo como a igreja vive hoje. Com uma vantagem, Israel será uma nação, um povo que eles falam, olha, aqui só existe adoração a um Deus, ok? É diferente, né? No Brasil, aqueles que estiverem aqui no milênio, eles vão também estar se convertendo ao Deus da Bíblia, ok? Mesmo aqueles que acreditaram no anticristo, nós veremos que a Bíblia declara isso. Aqueles que acreditaram no anticristo durante a grande tribulação, durante o milênio, eles se converterão, ok? Então, nós sabemos que terão conversões no mundo todo, mas em Israel, a nação toda estará convertida a Jesus. É isso que é profetizado, né? Aqui é o cumprimento das 70 semanas de Daniel, quando é dito que será dado fim aos pecados de Israel, será extinguida as transgressões de Israel, né? E será selada a visão e a profecia, ou seja, aqui na terra acabou a visão e a profecia, né? Porque todas as coisas já se cumpriram. Nós veremos isso mais à frente. O comentário prossegue. Miqueias diz que haverão nações servindo a outros deuses, né? Miqueias ele vê nações servindo a outros deuses, mas deverá ser em pequena quantidade. Veja Miqueias capítulo 4, versículo 5, quando ele fala do reino de Deus, ele diz, porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Yahvé, nosso Deus, eternamente e para sempre. Ok? Ou seja, então vão estar descrevendo o momento que eles se converterão. Então, terão outros povos servindo a outros deuses? Sim. E importante que eu disse ali, não haverá obrigatoriedade de servir a Deus. Deus, em nenhum momento da história, ele quis obrigar o homem a servir. Entre Israel e Deus, eles fizeram uma aliança. Israel fez uma aliança em que ele serve só a Deus. Então, existe um compromisso, ok? Mas Deus não quer que os outros sirvam a ele por obrigação, que Israel faça guerra, domine e diga, olha, vocês agora vão servir ao Senhor. Então, o rei será Jesus, ok? Ele será o Senhor das nações, ele é o vitorioso da batalha do Armagedon, o vencedor do Armagedon, como dizia um hino antigo, ok? Mas as pessoas continuarão tendo liberdade. O nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele não obriga as pessoas a servi-lo, ok? Isso está claro na Bíblia. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 2, está escrito, e acontecerá naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Ou seja, Zacarias ele vê também esse momento, ok? Em que Israel se converte, e aí ele diz o seguinte, tirarei da terra. Bom, a profecia bíblica, principalmente a de Daniel, será extinto os pecados de Israel, significa que Israel não se desviará mais. Então, da terra de Israel, os ídolos seriam extintos. Hoje nós gostaríamos de dizer que Israel está livre dos ídolos, mas Israel não está. Israel ele está livre de ter um bonequinho e adorar a esse bonequinho, mas existe hoje uma religião que domina Israel, que é uma religião que ela defende a figura do ídolo. Por quê? Essa religião ela foi fundada há 200 anos atrás dentro do judaísmo por um homem chamado Baal Shem Tov, que é o Hassidismo. Eu comentei sobre ele com vocês no outro vídeo. E o Hassidismo diz que o homem ele pode chegar a um grau elevado de espiritualidade a ponto de ser reverenciado pelos outros homens. Ou seja, isso é criar um ídolo. Um homem ser reverenciado por outros homens, isso é criar um ídolo.
tá ok? E colocou ele numa esfera acima da humanidade. Acima da humanidade só tem Deus, não existe essa outra esfera. Então, hoje Israel vive essa situação, porque o racidismo é muito forte lá em Israel, ok? O comentário prossegue. O Apocalipse faz referência ao dragão sendo preso, mas na verdade todos os demônios estarão sendo presos. Para os protestantes, essa prisão já ocorreu. Veja, eu cito aí o livro Apocalipse, o Futuro Chegou, de Hernán Dias Lopes, que ele fala o seguinte: isso significa que a sua autoridade e seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. Olhando o mundo do jeito que está hoje e olhando para a história, dá para você acreditar que Satanás ele foi preso lá nos dias de Jesus e que a partir desse momento ele não pode mais enganar as nações e que o seu poder está sendo restringido aos poucos? É claro que não. O poder de Satanás hoje continua como nos dias do Novo Testamento, ou se não está pior. Mas na verdade nós sabemos que continua a mesma coisa. Os problemas da humanidade continuam o mesmo, um querendo dominar o outro, um querendo se sobrepor ao outro. Então isso não acabou na humanidade. Mas o que ocorre, eu sempre digo, os protestantes, eles foram enganados pelos católicos, porque eles, acreditando que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, eles pegaram a teologia da Igreja Católica para tentar reformar ela. Sendo que, como eu sempre digo, eles foram enganados. A Igreja Católica não era a Igreja de Jesus. Ela estava perseguindo a Igreja de Jesus, que eram os anabatistas, E assim caiu nas mãos deles uma heresia tremenda, que é a Igreja, uma das muitas heresias, que é a heresia do amilenismo. Essa interpretação, na verdade, ela é católica. Para os católicos, Satanás já foi preso e não haverá milênio implantado aqui na Terra. E os protestantes seguem essa mesma linha. E essa linha ela corre risco de entrar nas Assembleias de Deus, porque hoje eles estão dando aula em faculdade das Assembleias de Deus. Então hoje já tem pessoas nas Assembleias de Deus que estão acreditando que nós não temos livre-arbítrio, que nós somos predestinados, que o nosso destino está escrito. Igual as pessoas que acreditam em horóscopo, não existe diferença nenhuma. As duas doutrinas, na verdade, é uma doutrina só, nasceu lá em Babel. O horóscopo nasceu em Babel, que diz que o nosso destino está escrito. E eles seguem essa mesma doutrina aqui, chamada de predestinação. Ok? Então, os protestantes, eu fico pensando o que eles estão falando nas suas aulas de escatologia sobre esse crescimento do mal. Eles devem fugir desse assunto, porque não tem como você concluir que o mal está crescendo. Eu já comentei com vocês em outros pontos que essa doutrina católica enganou os protestantes quando eles continuaram pregando que a Igreja Católica pregava, que Israel não faz parte mais do plano de Deus, que Israel nunca terá Jesus reinando sobre eles, e se eles se quiserem salvar, eles devem procurar a igreja. Não é isso que as igrejas anabatistas pregavam, não é isso que os dispensacionalistas pregaram desde a igreja primitiva. E o século XX comprovou, os dispensacionalistas estão certos. O fato de Israel retornar para Canaã, ser fortalecido como nação, hoje ser a nação número 1 em inovação tecnológica, ultrapassou os Estados Unidos. Então, isso comprova que Israel ainda faz parte do plano de Deus. E o que os dispensacionalistas sempre pregaram, que haveria um período de guerras e rumores de guerra, então surgiria o anticristo fazendo uma proposta de paz com duração de 7 anos. Isso está acontecendo no mundo. Então, o que os dispensacionalistas pregavam há 20, 40, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, está se cumprindo nesses dias. Ok? Então, nesse caso, a escatologia e a teologia católica do amilenismo
que os protestantes acompanharam, né? Mas essa teologia ela tem que ser abandonada, né? No caso, os protestantes chamaram de teologia do pacto, foi o nome que Calvino deu, mas tem a mesma essência do erro católico, dizer que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Os últimos 73 anos, desde que Israel voltou para Canaã, e lá se firmou, vencendo guerras de forma milagrosa, provou, né, a teologia católica está errada e os protestantes foram levados por esse engano.